Legal, já estamos de volta e olha só o absurdo em que nós chegamos em termos de crueldade do ser humano. 3 técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, suspeitos de assassinar pelo menos 3 pacientes na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Anchieta, em Taguatinga, Brasília. As mortes aconteceram entre novembro e dezembro de 2025. Os suspeitos, 2 homens, um de 24 e o outro, a idade ainda não foi detalhada, e uma mulher entre 22 e 28 anos, aplicavam substâncias letais diretamente na veia das vítimas. Uma das principais substâncias usadas foi o cloreto de potássio em alta dose, usada inclusive para a execução de presos no corredor da morte nos Estados Unidos, que provoca parada cardíaca rápida e é difícil de detectar em exames iniciais, simulando morte natural ou complicação clínica. Em pelo menos um caso, envolvendo uma idosa de 75 anos, professora aposentada, o técnico de 24 anos injetou desinfetante hospitalar na veia dela, produto de limpeza, pela seringa, em ao menos 10 ocasiões, após o medicamento inicial, o cloreto de potássio, não causar a morte imediata. Que horror! Além disso, provocou a morte com sofrimento da idosa. Para disfarçar os crimes, o mesmo técnico realizava massagens cardíacas nas vítimas após as injeções, fingindo tentativas de reanimação. Ele também acessava indevidamente o sistema eletrônico do hospital, usando o login de médico para prescrever medicamentos incompatíveis, retirar os insumos na farmácia e administrá-los sem autorização médica. As vítimas tinham entre 33 e 75 anos. Uma professora aposentada de 75 anos, como mencionamos, um servidor da CAESB, a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, de 63 anos, e um jovem de 33 anos, servidor dos Correios. O hospital identificou circunstâncias atípicas nos óbitos, instaurou um comitê interno de investigação com análise de prontuários e câmeras de segurança e, em menos de 20 dias, encaminhou as evidências para a polícia, solicitando as prisões. Os 3 profissionais já haviam sido demitidos antes das prisões, que aconteceram em 2 fases da Operação Anubis, nos dias 11 de dezembro e 15 de janeiro agora, com buscas em várias regiões do Distrito Federal e entorno. A polícia investiga agora se há mais vítimas, incluindo análise de mais de 20 laudos de óbito e possíveis outros casos em unidades onde os suspeitos atuaram também. Um deles chegou a trabalhar em UTI pediátrica de outro hospital logo após a demissão. Pode ir atrás que vai encontrar mais. Durante depoimentos, os investigados não demonstraram arrependimento algum. A motivação dos crimes ainda não foi esclarecida e o inquérito corre ainda em sigilo. O Hospital Anchieta de Taguatinga afirmou colaboração total com as autoridades e acolhimento às famílias das vítimas. O COREN, que é o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal, abriu procedimento ético contra os profissionais. Gerson Gomes, você que conhece bem essa região, aliás, o Gerson Gomes hoje está fora da base dele, está em Washington. Daqui a pouco nós vamos dizer o que ele está fazendo em Washington. É uma coisa muito, mas muito interessante e importante também. Mas, Gerson, com relação a esses crimes provocados possivelmente por esses 3 técnicos de enfermagem, são horrores, são coisas tenebrosas. As causas ainda não foram reveladas, mas é o cúmulo da crueldade humana, Gerson. Seja bem-vindo e eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
Pois é, Paulo. De fato, eu me encontro na capital dos Estados Unidos e essas notícias que você me transmite, elas nos remetem à questão da maldade. A verdade é que nós temos tido contato com uma série de notícias no Brasil que nos mostram que a perversidade e a maldade, e você, na introdução desse tema, disse que eles foram presos e não demonstraram nenhum tipo de sentimento ou arrependimento. Isso remete a uma psicopatia, ao talvez algum distúrbio, não sabemos, mas eu quero te dizer que no Brasil, uma das agendas que eu tenho aqui em Washington é justamente me apresentar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E se tem um tema que hoje no Brasil me deixa extremamente desafiado até para explicar o momento em que nós vivemos, é exatamente aquele em que as pessoas perdem a capacidade de olhar os outros cidadãos com empatia, com misericórdia. E nós temos visto que isso acontece em todas as camadas e não tem nenhuma relação com a questão de formação cultural, educação. Nós vemos a perversidade em pessoas como essas, não sabemos ainda a motivação. Há pessoas que dizem que a questão de venda de órgãos, como a gente vê, por exemplo, em algumas regiões da China, em que algumas etnias têm sido submetidas a situações muito parecidas com essas hospitalares por causa de bancos de órgãos de autoridades e venda de bancos de órgãos. Não sei se é isso que está por trás desse evento, mas talvez a maldade do ser humano de você avançar sobre o sofrimento de outras pessoas, de parentes. Você tem um ente seu querido no hospital, e você sabe que aqui nos Estados Unidos, o Canadá está passando por esse momento agora, mas aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada hospice, que é uma instalação, muitas vezes muito bem preparada, para onde os pacientes, os doentes terminais, já desenganados, vão, e a família dá toda a possibilidade de você conduzir aqueles últimos momentos sem sofrimento, sem dor, etc. Nós brasileiros, latinos, temos extrema dificuldade de lidar com essa situação, do sofrimento da pessoa hospitalizada já desenganada. Existe toda uma metodologia de encarar esse assunto, mas no Canadá hoje está se disponibilizando uma estrutura hospitalar para aquelas pessoas que perderam a motivação, a esperança de vida. E eu te digo que eu tenho bastante dificuldade, tanto da questão da eutanásia e até mesmo dessa situação hoje no Canadá em que você facilita o suicídio. Mas isso que a gente está vendo com esses funcionários pode ser remetido àquele jornalista que foi colocado no micro-ondas num morro do Rio de Janeiro, numa situação de perversidade, de tortura, mas também pode ser conduzida a questões mais recentes, como a morte do Clesão, que foi deixado morrer na prisão, apesar de inúmeras tentativas da família de proporcionar um tratamento e até a PGR se manifestando, e o descaso o levou ao óbito. Então você veja que a perversidade, essa psicopatia, ela vai desde as pessoas ali ligadas ao narcotráfico, que torturam a população, mas também chega nos altos escalões. A perversidade é algo que se espraia, porque o ser humano ele é propenso à maldade. E eu digo a você que isso é muito importante a gente ter esse sentimento, Paulo, porque o pensamento conservador ele é cético em relação a essa virtude humana se não houver um cerceamento, se não houver a lei, se não houver uma contenção à maldade. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade no Brasil porque a impunidade leva a que essa perversidade muitas vezes se espraie e vá se espalhando pelo país. Tomara que a gente consiga reverter parte desse processo e não caia nesse caminho da impunidade que leva tantas pessoas a fazerem atos como esse de maneira, como você bem disse, sem nem expressar nenhum sentimento. Não, e mais do que isso, né? Estou de acordo com o que você está dizendo, que o exemplo vem de cima. Se a sensação de impunidade impera, os caras vão cometer crimes horríveis como esses aí, porque eles sabem que não vai dar nada. São bandidos, bandidos são muito bem-vindos no Brasil. E aí estão com o quê? Com 20 e poucos anos, né? Vão pegar alguns
anos ali, de repente com bom comportamento já está todo mundo na rua novamente. E essa sensação de impunidade é que leva esse tipo de atitude. Se tem gente já com indícios, gente determinada, com tendências a praticar esses tipos de crime, quando veem essa possibilidade de impunidade, elas são motivadas e elas vão à frente. E aí complica a situação de todo mundo. É um horror isso, é um horror. Tomara que as autoridades botem pesado em cima disso aí. Olha, vamos em frente que a gente ainda tem muita coisa para falar hoje. O ministro André Mendonça, do STF, concedeu prisão domiciliar a Silvio Roberto Machado Feitosa, um dos principais investigados na mega fraude bilionária do INSS. A decisão, tomada nesta segunda-feira 19, converteu a prisão preventiva em domiciliar, por motivos humanitários, após laudos médicos comprovarem grave deterioração da saúde do suspeito, incluindo problemas cardíacos graves e recente implante de stent. A PGR se manifestou favoravelmente. Engraçado que a PGR não se manifesta favoravelmente à prisão domiciliar de Bolsonaro. Mas Silvio é apontado como operador financeiro do esquema, que causou prejuízos bilionários aos aposentados com descontos indevidos em benefícios. A medida inclui tornozeleira eletrônica, proibição de contato com outros investigados e entrega de passaportes à Polícia Federal. A operação segue em andamento no STF. Viu, Gerson? É isso que deixa o povo brasileiro maluco. A PGR, veja bem, a gente até entende que no caso de Jair Bolsonaro, se tivesse caído para André Mendonça, muito provavelmente ele, consciente, concederia a prisão domiciliar a Bolsonaro. Agora, a PGR se manifestar a favor, uma vez que ela se manifestou contra a domiciliar de Bolsonaro, aí é demais, né, Gerson? O que você acha? Pois é, e aí você coloca uma conexão com o nosso tema anterior, que é a perversidade, a vingança, a perseguição política, o que faz com que se manifeste o que há de pior no ser humano nas relações políticas e nas disputas de poder. Você veja que essa situação do ministro Mendonça, André Mendonça, na verdade, ele simplesmente se ateve ao laudo médico e à posição da PGR e constatou que, de fato, há razão para que a prisão domiciliar seja por questões humanitárias. Mas quando nós vemos essa situação do presidente Bolsonaro, fica claro que muitas e muitas vezes a ideologia ou a perseguição política, ou a disputa política, ou a vingança política, elas extrapolam até mesmo a humanidade. Veja que não é somente o caso do presidente Bolsonaro. Nós temos o caso do general Heleno, que foi colocado em prisão domiciliar e pouca gente está acompanhando. Mas, na verdade, há todo um arcabouço de perversidade, porque a ele foi permitido a prisão domiciliar, mas não foi permitida que a esposa tivesse auxílio das faxineira, cozinheira, etc. E é uma septuagenária que não tem condição de cuidar do general Heleno com todas as restrições que eles tinham. Então, ele voltou para casa, mas não tem o apoio. Ela não tem condição de cuidar do marido, fazer compras, sair, voltar, e a tornozeleira para de funcionar, tem que retirar, vai para uma outra posição. Ou seja, é praticamente uma tortura. E aí você me lembra a questão do guarda da esquina. Você sabe que o Felipe Martins, e essa expressão guarda da esquina, para quem não lembra, quando foi assinado o AI-5, o vice-presidente, o Pedro Aleixo, se eu não me engano, numa conversa com o presidente Costa e Silva, ele falava sobre esse tipo de legislação, que o perigo não era o presidente que estava assinando, mas o guarda da esquina. O que ele queria dizer é o seguinte, é que há um descontrole, porque quem ou a quem é atribuída a autoridade, muitas e muitas vezes faz o que a gente viu, por exemplo, com o Felipe Martins, que foi colocado numa solitária. Há vários presos políticos hoje no Brasil que lembram o que está acontecendo na Venezuela. Agora, presos políticos na Venezuela estão sendo liberados.
E as histórias são terríveis, Paulo. E eu me pergunto, como é possível que um cidadão faça tamanha perversidade contra um outro co-cidadão, alguém da sua nacionalidade, uma pessoa que poderia, inclusive, ser de uma família, de um amigo. Mas, na verdade, quando há esse tipo de perversidade, de distorção, e particularmente quando tem uma ideologia materialista, como a ideologia marxista, que a gente vê que está no cerne dessa disputa, e quando isso descamba para o crime organizado, nós vemos situações como essa. E eu digo para você, o que acontece hoje com o presidente Bolsonaro, com a Débora do Batom, com tantos outros presos, pessoas idosas, o próprio Clesão, mas que nós já temos 4, 5 óbitos agora de pessoas que ficaram esses anos com tornozeleira eletrônica, perseguidos políticos, estamos com mais de 300, quase 400 famílias no exílio. Esse tipo de tratamento que a gente viu na Nicarágua, na Venezuela, alguma coisa na Bolívia com a ex-presidente, são marcas de uma sociedade doente. E eu digo para você que esses assuntos estão correlatos, Paulo. Tanto o primeiro, dessa questão dos hospitais, quanto desse segundo. Eu creio que o ministro André Mendonça ele não fez mais do que a obrigação dele como um juiz que tem a sensibilidade de perceber que se a PGR e os próprios médicos dão um laudo, significa que aquela é uma situação. E como você falou, quando a PGR não está imbuída de perseguição e não está sendo instrumentalizada para a vingança, é claro que já teria colocado o presidente Bolsonaro numa situação muito mais adequada ao seu estado de saúde, decorrente de cirurgias sucessivas de uma tentativa de homicídio durante a campanha eleitoral de 2018, com uma facada do Adélio Bispo, que houve motivação política. Então, nós não podemos dissociar as coisas, né, Paulo? Com toda certeza. Quer ver uma coisa ainda mais complicada? Vergonhosa? Eduardo Cunha anuncia a candidatura a deputado federal por Minas Gerais nessas eleições de 2026. Após transferir o título eleitoral dele para Belo Horizonte, em dezembro de 2025, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, condenado na Lava Jato e que cumpriu mais de 6 anos de prisão, escolheu o estado de Minas Gerais como nova base política, justificando que Minas é uma síntese do Brasil, pelo seu tamanho, diversidade e peso eleitoral. Filiado ao Republicanos, ele planeja mudar para outro partido como o PP e já investe em presença local com patrocínios a clubes de futebol, aquisição de rádios e participação em eventos evangélicos e leilões de gado. Em uma análise crítica, Minas Gerais tem se tornado um verdadeiro refúgio eleitoral para políticos com histórico problemático ou dificuldades de representação em suas bases originais. O Estado serviu de plataforma para a recuperação política de figuras emblemáticas como Rodrigo Pacheco, que consolidou o poder apesar de controvérsias no Senado, Aécio Neves, envolvido em escândalos e derrotas, mas ainda atuante, Pedro Rousseff, sobrinho neto de Dilma Rousseff, eleito vereador em BH pelo PT, e a própria Dilma Rousseff, que tentou o Senado por Minas Gerais em 2018. Os mineiros preferiram Rodrigo Pacheco a ela e agora Eduardo Cunha, que migra do Rio de Janeiro para explorar o segundo maior colégio eleitoral do país. Essa tendência revela uma priorização de cálculos eleitorais em detrimento da representação genuína e do compromisso com os eleitores locais. Gerson Gomes, tudo bem que ele cumpriu 6 anos, né, de xilindró, mas se o cara está limpo, ele tem o direito de voltar a concorrer. Mas todo mundo conhece o que estava por trás disso aí. E uma vez mudando o sítio eleitoral dele para Minas Gerais, saindo da sua terra, Rio de Janeiro, que é sua também, né, Gerson? E indo para Minas Gerais, significa uma manobra política que o eleitor deve ter muito cuidado, né? Pois é, você sabe que uma das agendas que eu terei aqui, na verdade, 3 agendas que eu terei aqui em Washington, eu estarei com o senador Eduardo Girão. E por que eu cito o senador Eduardo Girão nesse assunto que você acaba mencionando um outro Eduardo? Porque o senador Girão, ele é uma pessoa interessante no que diz respeito a uma posição sobre a reeleição.
ele é contra essa ideia do político profissional. E eu acho interessante porque ele, com certeza, seria reeleito senador lá pelo Ceará, mas ele tem uma posição, uma convicção de que ele é contra a reeleição que transforma políticos em verdadeiros... há uma distorção, porque são pessoas que se profissionalizam na carreira política e de tal maneira se locupletam e muitas vezes cedem a essa pressão do poder. Ele agora se candidata ao governo do Ceará e sabe que será muito difícil essa disputa. E eu conversando com ele há alguns dias atrás, eu falava exatamente sobre essa situação dos políticos que foram condenados na Lava Jato e que estão agora, como José Dirceu, se apresentando como pessoas aptas a novamente ingressar na carreira política. E a pergunta que se faz ao brasileiro, ao eleitor, e em especial ao eleitor de Minas Gerais, será que há necessidade da gente reciclar ou trazer do passado políticos que já tiveram experiências que nos decepcionaram? O povo de Minas deu um exemplo magnífico quando rechaçou a eleição de Dilma Rousseff, que deveria ter sido tornada inelegível durante o seu processo de impeachment, mas ali já foi rasgada a Constituição. O próprio ministro Lewandowski, à época, esteve no Senado e fez uma articulação política de modo que ela pudesse manter os seus direitos políticos. Mas o eleitor de Minas não a elegeu. É importante dizer que o eleitor de Minas teve essa capacidade. E haja vista que o próprio Pacheco, que foi eleito para que Dilma não fosse eleita, acabou decepcionando também. Ouso afirmar que ele não será eleito nem mais para síndico de condomínio em Minas Gerais, tamanho o seu desempenho pernicioso, até podemos dizer, como presidente do Senado Federal. Mas o eleitor de Minas ele tem alguns desafios interessantes. Você sabe que Minas é o estado da União, da Federação, com a maior quantidade de municípios. São mais de 850 municípios. Ele só perde para São Paulo em número de eleitores do colégio eleitoral, mas em número de municípios, ele é o estado, Minas Gerais é o estado com a maior quantidade de prefeituras, vereadores, etc. E a verdade é que a gente precisa de uma reforma política urgente. E o voto distrital talvez seja uma das grandes correções. Por quê? Porque essa modelagem hoje de eleição de deputados federais no Brasil, deputados estaduais também, que é feito por uma legenda em que você tem um coeficiente eleitoral, um sistema em que muitas e muitas vezes você vota em um candidato e por causa dessa eleição você acaba arrastando uma série de desconhecidos, isso tem que acabar no Brasil. Se Eduardo Cunha quer ir a Minas e acha que há público em Minas Gerais que o queira eleger, que a gente possa começar a pensar no voto distrital, porque talvez a gente valorize as raízes, as conexões da comunidade, como você falou, e dificulta até que um político saia de um estado para outro, no qual talvez não tenha raízes, e faça a instrumentalização desse eleitorado, talvez muitas e muitas vezes manipulado. Veja, eu me lembro do senador José Sarney, que, se eu não me engano, foi senador pelo Amapá. Agora você dá uma olhada em outros senadores que aparecem do Amapá que não são de lá. Então você veja que é comum esse tipo de situação em que você muda de estado, porque talvez você não tenha raízes e porque não existe o voto distrital. Está aí um desafio que eu deixo para você, para a nossa audiência. Temos que fazer uma reforma política para que esse tipo de questão talvez seja minimizado, né, Paulo? Tem aí um monte de sugestão para mudança de todo o nosso espectro político brasileiro, né? Ou seja, tem que haver uma reforma política e nós aqui estamos cheios de sugestões, né? Vamos ver como é que esse negócio vai andar. E lembrando a você que em 2014 o Aécio Neves estava na frente da Dilma pela presidência da República em Minas Gerais. E o Aécio Neves começou a falar sobre isso. E a Dilma disse que ele iria ter uma surpresa gigantesca porque ela venceria ele em Minas Gerais. Se as urnas estavam corretas ou não, nós não sabemos naquela época. Mas a verdade é que aconteceu exatamente como ela disse. Você lembra disso? Ela teve
né, uma derrota até determinado momento, e determinado momento houve aquela queda de luz, quando voltou ela já estava na frente do Aécio e disparou naquela linha cruzada, exatamente como aconteceu na eleição de 2022. Então, se o voto ali foi válido mesmo, né, como oficialmente, como nós conhecemos, o povo mineiro acabou preferindo a Dilma a Aécio Neves. Oh boy. Vamos ver como é que funciona isso agora para frente, né? Olha, enquanto isso, vamos falar agora do internacional um pouquinho. Cuba declara estado de guerra sob supervisão direta de Raul Castro. O cara já afastou o Miguel Díaz-Canel e assumiu essa supervisão do aparelho de guerra. O Conselho de Defesa Nacional de Cuba, presidido pelo general de exército Raul Castro, Ruz, declarou oficialmente o estado de guerra em todo o território nacional neste domingo, 18 de janeiro. A medida, anunciada em cadeia nacional de rádio e televisão, é resposta ao que o governo cubano classifica como agressão militar iminente por parte dos Estados Unidos, após o deslocamento do porta-aviões USS Abraham Lincoln para áreas estratégicas do Caribe e o desembarque não coordenado de ajuda humanitária no oriente do país. Com o decreto, as Forças Armadas Revolucionárias Cubanas e as milícias de tropas territoriais iniciaram mobilização geral de reservas, assumindo controle de infraestruturas críticas, portos, aeroportos e instalações estratégicas, enquanto o controle político-administrativo do país passou a ficar subordinado à estrutura militar, sob comando direto da liderança histórica da Revolução. A gente não sabe se a gente entende isso como mais uma piada, né, Gerson, ou como uma iniciativa desesperada por parte de Raul Castro, né? Você, como militar e estrategista, como é que você vê essa manobra cubana? Você coloca a questão como piada e eu digo que é um drama para a população de Cuba, porque o irmão de Fidel Castro já está ali com 94 anos. Eu vi uma foto da liderança militar que esteve ao lado, que são os antigos generais da época da Revolução. E Cuba hoje é o exemplo mais emblemático, podemos dizer, e talvez em conteste, da falência da proposta do comunismo, da Revolução Socialista. Existe um país mais próximo, a Venezuela, que está no centro das atenções hoje, porque a Venezuela conseguiu mostrar para o mundo que é possível você ser detentor das maiores reservas de petróleo do mundo e, apesar disso, acarretar o colapso econômico de um país. Mas Cuba é bem pior. Você sabe que Cuba, no início do século passado, tinha uma situação tão de destaque que era considerada quase uma referência europeia no Caribe. O desenvolvimento era muito grande. Inclusive, aqui, estou em Washington agora, mas lá na Flórida, que aliás até nevou na Flórida de ontem para hoje, mas lá na Flórida, na época que Cuba, Havana, já tinha prédios, cassinos, muito desenvolvimento, o sul da Flórida era um pântano, não tinha nem prédios. Aquela área que a gente conhece de Miami não tinha nem um terço do desenvolvimento que havia em Cuba. E, no entanto, hoje, quem visita fica completamente terrificado. É espantoso a gente ver carros ainda da década de 50, hospitais completamente destruídos. Há um setor de turismo, que é um setor com muita prostituição, um setor que tem ainda os turistas gastando dólar e mantendo, mas a verdade é que hoje Cuba, as famílias que estão em Cuba são mantidas pela diáspora, ou seja, pelos cubanos que estão fora de Cuba, em especial aqui nos Estados Unidos, e que praticamente sustentam as famílias lá enviando dólares. Esse colapso social,
está pelos últimos dias. Como nós sabemos, o secretário de Estado é de família cubana, o Marco Rubio ele tem feito todo um esforço de mostrar que durante a sua administração ele tem isso como um desafio pessoal. Ele quer dar fim a essa que é a ditadura mais longeva do nosso continente. Eu creio que isso vai acabar acontecendo e quando você fala dessa ajuda humanitária, poucas pessoas lembram, mas em Cuba, na ilha de Cuba, existe uma base americana ali em Guantánamo. E naquela região foi feita uma distribuição de alimentos e de ajuda humanitária direta à população. Isso deixou as autoridades de Cuba extremamente revoltadas, porque eles têm a necessidade de centralizar essa distribuição de ajuda humanitária. Como nós já sabemos, é um governo que é extremamente centralizador e faz com que a população fique dependendo, inclusive, dessa ajuda governamental. Mas isso já faliu, já não tem mais situação. É impossível, com o bloqueio que está sendo feito com a questão energética ali, vinda tanto da Venezuela quanto do México, hoje Cuba está com uma grande dificuldade, já vinha com dificuldade. As pessoas pensam que o petróleo que vinha da Venezuela era o petróleo que fazia a energia funcionar em Cuba, mas não era bem isso. A verdade é que apenas uma pequena parcela ia para as usinas elétricas ali que são alimentadas a óleo diesel, mas a grande parte do petróleo era exportado por uma intermediação que mantinha o governo de Cuba. Quando você fala de forças armadas sendo convocadas para combater os Estados Unidos, talvez as pessoas no passado ainda lembrem das forças armadas cubanas combatendo na África, nas revoluções comunistas da África, da América do Sul, o foquismo que esteve presente em várias das revoluções socialistas na América, inclusive no Brasil, houve uma grande influência durante o período dos governos militares, mas na Argentina, no Uruguai, no Peru, Sendero Luminoso, na Bolívia, na Colômbia, nas Farc, o Exército de Libertação Nacional. Todos esses países, em Nicarágua, na América Central, todos tiveram presença de tropas cubanas. E não podemos esquecer que agora, nessa operação cinematográfica de aprisionamento, que o Delta Force foi na capital da Venezuela e aprisionou o Nicolás Maduro, o ditador, com a sua esposa, 32 cubanos, pelo menos esse é o número oficial, foram mortos nessa operação, dizendo e mostrando para o mundo que sim, Cuba ainda exerce um papel de inteligência e de contra-inteligência em vários países, inclusive no Brasil. Não podemos esquecer que durante o governo Dilma Rousseff, que nós citamos ainda agora, havia uma presença muito grande da contra-inteligência cubana. Agora que Lula retorna ao governo e traz Celso Amorim e vários ali da escola antiga do PT, ouso afirmar que talvez ainda existam essas conexões com o governo de Cuba, mas estão nos estertores. Lula envelheceu, Fidel Castro já morreu, Chávez já morreu, Mujica já morreu, e os que ainda estão vivos desse grupo do início, Paulo, estão pelos seus últimos dias, como é o caso ali de 94 anos do comandante em chefe das Forças Armadas cubanas. Olha, só para concluir essa parte, no caso do Brasil fica muito mais difícil para a inteligência cubana agir por causa do idioma, né? É muito fácil qualquer um perceber no Brasil a presença de um cubano, justamente por causa do idioma. Por exemplo, quando você está na Venezuela, quando você está na Colômbia, esses cubanos existem, mas eles podem até disfarçar o sotaque porque estão todos falando o idioma local, estão falando o espanhol. No Brasil, eles entraram aqui, segundo informações do governo Bolsonaro, disfarçados de mais médicos. Então é possível, né? Bastante, eu acredito muito no que você está dizendo, sim, que ainda estejam por aí, mas é muito fácil, né? Ou seja, ou digamos assim, seria muito mais difícil para eles ficarem no anonimato, né, integral, justamente pela dificuldade de se falar o português como um brasileiro nativo. Mas já que nós estamos falando disso aí, né, de situação de esquerda, o André Ventura, né, Gerson, avançou para o segundo turno nas eleições presidenciais de Portugal. O líder do partido Chega, de direita radical,
não é? Ficou, nem de radical, mas de direita consciente. Ficou em segundo lugar no primeiro turno realizado neste domingo, 18, com cerca de 23,5% dos votos, atrás do candidato socialista Antônio José Seguro, que liderou com 31,1%. E pela primeira vez em 40 anos, nenhum candidato alcançou maioria absoluta, forçando um segundo turno para o dia 8 de fevereiro. O resultado consolida o avanço da direita conservadora em Portugal, com Ventura superando suas expectativas e ganhando visibilidade nacional, embora analistas apontem alta rejeição acima de 60% e chances reduzidas de vitória contra o centro-esquerda de Seguro, contra a centro-esquerda de Seguro. A disputa polarizada reforça o crescimento do Chega, que já é a segunda maior força no parlamento português. Gerson Gomes, há uma informação de que toda a direita que não votou no André Ventura vai se juntar agora ao governo de esquerda do Seguro. Isso complica bastante, mas independente de qual seja o resultado, muito provavelmente será ainda a permanência da esquerda no comando de Portugal, o partido Chega já mostrou que é uma promessa, talvez já para as próximas eleições. Como é que você enxerga isso? Pois é interessante que nós tínhamos falado sobre isso no último programa, desse fenômeno que está acontecendo na Península Ibérica, não é somente em Portugal. A Espanha terá eleições agora em fevereiro municipais, eleições que serão um termômetro já do que está acontecendo com o Partido Socialista da Espanha, que tem muita conexão, até histórica, com o Partido Socialista português. Veja que a questão da corrupção e da influência, inclusive, de Nicolás Maduro e do próprio chavismo, que se junta ao socialismo espanhol e, inclusive, também das conexões de corrupção do governo brasileiro com os governos socialistas portugueses. Então você veja que essa facilidade, como você falou, do idioma espanhol, aproximou a corrupção oriunda tanto do narcotráfico quanto o desvio da lavagem de dinheiro da Petróleos de Venezuela com o Partido Socialista Espanhol, e inclusive também com parte do socialismo 5 estrelas da Itália, mas também no Brasil há uma proximidade muito grande, uma promiscuidade muito grande, seja do PCC, seja inclusive das articulações políticas. Não podemos esquecer que o Banco Master, por exemplo, agora que está no centro das atenções, era um dos grandes patrocinadores das edições do Gilmar Palusa, que eram feitas em Portugal, não por acaso. As reuniões de empresários com ministros da Suprema Corte, ministros do Superior Tribunal de Justiça, promotores, essa promiscuidade que chocava a tantas pessoas, que acontecia em Portugal, ela não era naquele país por um acaso. Há muitas conexões entre os dois países que remontam aos primeiros governos do PT, a negociações ainda com a TAP, negociações que envolveram a área de telefonia. Tem muita coisa no passado ligando a Península Ibérica aos países da América do Sul. E a corrupção, infelizmente, está nesses locais. E o eleitor de Portugal, ele quer dar um basta em relação a isso. O Chega está chegando, mas esse chega é um grito da sociedade portuguesa que não aguenta mais, não só a questão da insegurança e podemos dizer, do avanço do narcotráfico e da questão da segurança pública, mas também a imigração descontrolada. Portugal, todas as pessoas que eu conheço que vão a Portugal voltam de lá assim perplexas de ver como é um país bonito, agradável, as nossas conexões culturais são muito grandes, porém é notório que o próprio povo português hoje percebe que está mudando muito rápido o perfil, a qualidade de vida do povo português, por causa da União Europeia, por causa do avanço das pautas de esquerda e principalmente por causa da presença do crime organizado no país, que cresceu abruptamente. E o Brasil tem uma parcela de responsabilidade. Por isso que, se o Chega, de fato, conseguir aumentar a sua presença política e conquistar o poder, o que parece inexorável, em algum momento isso vai acontecer, se não acontecer agora em fevereiro, vai acontecer em um futuro próximo,
porque a sociedade não aguenta mais. Como você disse, foram décadas de socialismo e que já se esgotou como opção política, pelo menos naquela região do planeta, Paulo. Agora vamos falar de um dos temas, né, super importantes que você, né, está aí em Washington, né, o Gerson, para tratar. Olha só, o caso do ET de Varginha voltou a incomodar nos noticiários internacionais. Você acredita nisso? Pois é. Ao ponto do Congresso americano se pronunciar sobre o fenômeno. Pois um neurocirurgião brasileiro revelou que teve contato direto com o ser não humano em 1996. Uma coisa é um cidadão comum dizer que teve contato com um ser extraterrestre, um ser que não é desse mundo. Outra coisa é um profissional, como um neurocirurgião, que tem responsabilidade e credibilidade. Quando essas pessoas começam a falar sobre o assunto, é motivo de muita atenção. O Dr. Ítalo Venturelli afirma ter estado ao lado de uma entidade viva e inteligente no Hospital Regional de Varginha. Não era um ser do nosso planeta, ele disse. Ele e outras testemunhas brasileiras farão uma coletiva no National Press Club em Washington, nesta terça-feira, dia 20, com um montão de gente do Congresso americano. Um evento, uma organização, um encontro realizado pelo Congresso americano. Se você ainda não viu o que disse o neurocirurgião sobre o caso Varginha, nós vamos mostrar para você agora. Veja o que ele disse. Meu nome é Ítalo Denelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota, e me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor, e na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. É um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, viu, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, tem que insistir. Já jurei que vi mesmo e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Pois é, depois de 30 anos, o Dr. Venturelli resolveu falar. E o caso Varginha envolveu
Queda de objeto, encontro de criatura por 3 meninas e captura de 2 seres não humanos pelos militares e corpo de bombeiros, com um deles ainda vivo. Detritos e seres teriam sido transferidos para os Estados Unidos pela Força Aérea Americana. Isso ganhou notoriedade no mundo inteiro, principalmente no Brasil, virando matérias, de redes abertas, de montão. Todo mundo conhece essa história. E aí houve uma campanha de ridicularização da situação. Mas o diretor James Fox, de The Phenomenon, organiza o evento e chama o caso de o mais fascinante de recuperação de UFO, ou seja, de OVNIs com seres vivos. Ele também estará presente. O patologista Dr. Armando Fortunato, que autopsiou o policial morto após encostar no ser, ele também vai estar presente. E o novo documentário de Fox, Moment of Contact, traz revelações surpreendentes após 3 décadas de investigação. Antes da gente chamar para o Gerson, vamos mostrar a fala do Jamie Foxx a respeito disso que o Dr. Venturelli acabou revelando. Essa revelação do Dr. Venturelli aconteceu há cerca de 1 semana e meia, mas o evento organizado agora em Washington para esta terça-feira, dia 20, é que está trazendo esse assunto para a imprensa mundial outra vez. Vamos ouvir o que o Jamie Foxx disse. This is a complete grassroots effort to expose what I believe to be the most compelling crash retrieval case in modern history that it ultimately involved the Americans with live entities. Because I know there's been a lot of, allegations at the highest levels. I've had Dave Grush and other congressional hearings where they talk about crash retrieval and biologics, aliens, in the possession of the U.S. government. But I think I can't think personally of a better case than this one. Obviously, I featured in my film, Moment of Contact, new revelations of alien encounters, but I was thinking more than a documentary, this is kind of a movement to come out. And when you see people participate in a documentary, while it's compelling, it's not quite as convincing as, meeting them in real life, coming, shaking their hands, looking into their eyes, asking them those tough questions, meeting their family members, meeting their coworkers. And that's one of the things that I wanted to achieve with this event. Is, hey, look, if this guy's telling the truth, this is the most significant development in the history of the phenomenon. When have we had someone of his caliber testifying or revealing that he had face-to-face contact and limited communication, telepathic communication with a captured alien? I mean, I personally have never heard that before. Pois é. Como é que um médico como o Dr. Venturelli, com a reputação dele, vem para frente das câmeras, estica a mão direita e jura ter acontecido exatamente aquilo que ele disse que aconteceu? Fica difícil de você dizer que não, que é tudo mentira, que tudo isso é uma farsa. Está com a mente muito fechada. Gerson, eu queria que você me falasse, você vai estar aí, vai participar desse evento, vai acompanhar, vai cobrir isso aí para gente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí. Pois é, Paulo, o meu interesse nesse assunto, ele é um interesse, por incrível que pareça, do ponto de vista da geopolítica, que é a minha praia. E por que eu digo que é um interesse do meu interesse específico sobre as relações internacionais? Porque nesse momento há uma onda pelo mundo e que já reverbera inclusive em centros financeiros, preparando-se para um evento global. Veja que nós tivemos um primeiro impacto durante a pandemia, houve uma orquestração feita por muitos grupos que conseguiram que o mainstream jornalístico, os governos, tivessem uma reação quase que uniforme no mundo inteiro. Hoje já há muita crítica do jeito, da condução como foi feita, mas já existem várias teorias que eram tratadas como teorias de conspirações, falando sobre um cyberataque, sobre um evento catastrófico global de internet, sobre questões de pandemia, como nós já vivemos, mas um dos temas que agora volta e já começa a reverberar em governos é justamente a questão dos UFOs ou dos OVNIs ou da vida extraterrestre. Existe todo um esforço feito aqui nos Estados Unidos, nós sabemos,
a Força Espacial foi criada, a base da Lua está sendo reativada, a Índia, a China, a China inclusive conseguiu colocar uma sonda e detectando uma parte que não é visível da Lua, já foi detectada que há água na Lua e por isso há possibilidade de bases serem estabelecidas ali. O Elon Musk já tem todo um cronograma para chegar a Marte. Então tudo isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos e o programa satelital do mundo inteiro numa disputa, tudo isso acontece. Porém, desde os governos Biden, quando o presidente Trump ainda estava na sua campanha, ele falava sobre a necessidade de se esclarecerem, por exemplo, aqueles objetos que se atribuíam a balões, ora se atribuía a uma espionagem chinesa, há uma controvérsia, inclusive, sobre a manipulação desse assunto e há pelo menos uma notícia de que bancos e sistemas financeiros se preparam para anúncios que seriam feitos de revelação de ufólogos ou pessoas que estão ligadas a esse tipo de investigação que teriam acesso à abertura de arquivos sigilosos ou classificados que seriam feitos pelo governo americano. Eu confesso a você que eu sou muito cético em relação a esse assunto. Tenho uma prudência muito grande quando eu acesso esse tipo de tema, mas estou aqui como um jornalista. O senador Girão, ele esteve no Brasil por ocasião dos 80 anos dos estudos de ufologia. Ele fez no Senado Federal, ele patrocinou, organizou uma sessão pública que celebrava os esforços que foram feitos em vários países de investigação e que, de certa maneira, são obstaculizados, são travados, porque aqui a NASA e as próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, eles fecham várias dessas informações que agora o presidente Trump diz que vai abrir, assim como ele falou dos arquivos do Epstein, também se referiu à questão de muitos desses documentos e que estão, de certa maneira, conectados até esse caso nosso em Varginha. Por quê? O Schallenberger, que é um jornalista que eu respeito muito, nós não podemos esquecer do trabalho que ele fez do Twitter Files e depois o Twitter Files Brasil, que acabou nos mostrando como foi feita essa presença da USAID, da censura, como essa modelagem que foi feita aqui com as Big Techs nos Estados Unidos para a instrumentalização, inclusive política, e como isso chegou no Brasil. Ele que fez esse trabalho, ele também está por trás dessa investigação. Esse evento amanhã será um evento que terá uma parte se referindo ao Brasil e também a parte dos Estados Unidos, desse esforço da sociedade de ter acesso a esses documentos. O que eu sei é o seguinte: estarei lá, farei a cobertura, o senador Girão estará presente, até porque ele tem da posição, eu conversei com ele, tentaremos entrevistá-lo ainda amanhã ou na quarta-feira aqui para o Mundial Telenotícias, para que ele explique. Ele tem uma posição interessante que ele diz que é fundamental que os governos deem acesso às pessoas sérias desse assunto, porque esse tema do ET de Varginha, como nós falamos no Brasil, ele foi levado, foi ridicularizado e talvez, segundo o próprio Schallenberger, há um documento que ele já mostrou. Ele pediu que o governo americano libere as informações do que foi feito à época, porque aparentemente houve uma aeronave dos Estados Unidos, do governo americano, que foi a Campinas, e que teria recolhido esse material que foi autopsiado ou que foi examinado, e esse material teria vindo para os Estados Unidos, estaria de posse do governo americano. Ele fez uma solicitação formal, já recebeu uma resposta, e essa é a situação hoje. Eu, particularmente, não tenho nenhuma posição nem a favor nem contra, mas com o jornalismo investigativo aqui estou para fazer a cobertura. Eu estarei também na OEA, como eu disse, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com a questão do presidente Bolsonaro, da prisão, da necessidade de uma presença de órgãos internacionais para descobrir o que está acontecendo de perseguição política no Brasil, é verdade. Na sexta-feira haverá a Marcha pela Vida, na qual o vice-presidente J.D. Vance fará o discurso de abertura e eu participarei novamente. É uma marcha excepcional, mais de 1 milhão de pessoas vêm a Washington, frio, aqui está um frio tremendo. A última edição que eu participei estava nevando, é possível que da mesma forma aconteça esse
esse ano, mas é muito interessante ver os ativistas de todas as partes, vem gente do mundo todo para lutar pela vida, lutar contra o assassinato de bebês no ventre de suas mães, lutar contra a legalização de algo que deveria já ter sido banido, que remete até ao sacrifício humano que a gente via no passado, em que crianças eram sacrificadas por uma série de razões. Então, eu digo para você que eu tenho uma semana cheia, estou com uma agenda cheia, mas amanhã você tem razão. Amanhã o tema será esse tema controvertido e veremos o que as autoridades brasileiras vão reagir em relação a esse evento que acontece. A imprensa estará presente, haverá jornalistas de vários lugares do mundo e eu estarei ali representando o Mundial Telenotícias, a TV Flórida, a Auriverde. Vamos ver se é o que eu consigo captar ali e a gente compartilha com vocês. Legal, estamos chegando ao final aqui desse programa e é o seguinte, eu espero que caminhe tudo certo, inclusive essa caminhada, porque essa luta contra a legalização do aborto é uma luta muito justa, porque há várias formas, né, de acontecer justamente essa interrupção da vida ainda no ventre. E uma delas é usando o mesmo material que nós falamos aqui no início do programa, o cloreto de potássio. Isso é muito doloroso, é uma maldade sem tamanho, uma crueldade, né, do ser humano que é de arrepiar. A outra coisa que arrepia, eu tenho que dizer que é uma coisa que me incomoda muito, é essa questão dessas visões e esses objetos não identificados. Esse tema especificamente me chama a atenção, porque eu não sou cético com relação a isso e tenho uma razão. Eu já avistei, aqui eu faço dessa declaração, em plena luz do dia, né, broad daylight, né, às 11 horas da manhã, eu vi uma bola imensa de ferro, de metal, flutuando na linha das árvores. Isso numa fazenda aqui no interior de Goiás, às 11 horas da manhã, o céu azul, e essa bola grande, gigante, do tamanho de um carro, flutuando entre as árvores. Não tinha a menor chance de você dizer que aquilo era um balão meteorológico. Eu, como jornalista, conheço todos os balões meteorológicos usados hoje no mundo, a não ser que seja uma tecnologia diferente. E era de metal, da cor de um rolamento, né, um rolamento de carro, né, aquelas bilhas de rolemã, de metal, porque quando passava na direção do sol, reluzia a luz. Então era uma coisa que me incomodou. Eu não preciso, né, acreditar ou desacreditar em quem quer que seja falando a respeito deste assunto. Eu tenho a minha própria experiência. E realmente é difícil de você acreditar, como já tem um determinado tempo, fica até difícil de você acreditar que seja alguma tecnologia humana. Se for uma tecnologia humana, ela está extraordinária, porque é uma tecnologia antigravitacional. E eu espero uma hora a gente ter a oportunidade aqui, viu, Gerson, para a gente aprofundar nesse assunto com outros especialistas, porque nesse encontro de amanhã, desta terça-feira, vão estar, por exemplo, o David Fravor, que é aquele piloto da Marinha Americana que teve contato direto, que perseguiu, que circulou um objeto, o Tic Tac, né? O outro também, o David Grush, que é outro também piloto Top Gun da Força da Marinha Americana, que também teve contato. Como é que essas pessoas vão mentir? Eu sei que elas não estão mentindo. E eu compartilho desse momento do Dr. Venturelli porque eu também sou uma testemunha ocular. Então, para as pessoas que ainda não tiveram nenhuma experiência nesse sentido, para as pessoas que ainda não viram, a questão é se perguntar, será que essas pessoas estão sérias? Né? Estariam mentindo? Né? O que estaria por trás? Qual o interesse por trás de uma mentira como essa de pilotos, Top Guns, da Marinha Americana fazendo uma declaração e colocando a cara à tapa? Não é fácil. A gente tem que abrir a nossa mente, porque muita coisa estranha está acontecendo, como já dizia Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado, né? Seus esclarecimentos hoje foram extremamente brilhantes, como sempre, mas especialmente hoje, né? Gostamos muito. Um forte abraço e vamos acompanhar todo o desenrolar dessas situações durante essa semana e qualquer novidade você chama a gente. Obrigado, viu, Gerson?
Chamo sim. Como eu disse, provavelmente nós faremos uma inserção durante a semana, eu ainda não sei o dia. É muito possível que eu não consiga participar na sexta-feira, no horário normal do Mundial Telenotícias, mas eu vou fazer um encaixe com você ou na quarta ou na quinta-feira, quem sabe com o próprio senador Girão, e depois, quem sabe eu consiga conversar amanhã com Schallenberg, farei uma entrevista e a gente possa trazer as informações mais atualizadas desse tema, que é um tema fascinante para você e para muita gente, né, Paulo? É isso aí. Gerson, obrigado. E até a próxima. Tchau. Muito bem, a gente fica por aqui, esse programa maravilhoso, né? Espero que você tenha gostado e nossa missão aqui é essa, trazer os fatos, analisá-los e permitir a você a capacidade de formar a sua própria opinião a respeito do assunto. Nós estamos mostrando o outro lado da verdade, que você escuta aí através dos outros veículos de comunicação. Lembrando que nesta terça-feira, ao meio-dia, nós estaremos de volta ao vivo e a cores, na primeira edição do nosso programa. Um forte abraço e até lá.